Deixa eu só... Boa tarde, pessoal. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Estamos passando da 14 horas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós queremos compartilhar com vocês mais esse estudo, dando sequência justamente ao Livro dos Espíritos, né? As sequências que estamos dando aí para vocês. Tudo com vídeo, tudo gostoso, tudo dinâmico. Então, a participação de vocês, como foi na sexta-feira passada, foi ótimo, foi maravilhoso. E nós queremos que vocês continuem participando, perguntem, não podem discordar, tirem dúvidas. Nós estamos aqui ninguém é dono da verdade, então vamos compartilhar sempre com vocês, com grande alegria, esse estudo gostoso do Livro dos Espíritos, nessa tarde de sexta-feira, uma tarde bonita, né, de sol. E para isso escolhemos justamente fazer esse programa diretamente da Cachoeira. Sim, claro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Estamos na Cachoeira aqui, daqui a pouco eu tenho que beber uma aguinha, né, Zé? Você quer água? Uma aguinha, por favor. Você quer? Pega água. Pessoal, espera só um instantinho aqui, eu vou pegar um pouco de água aqui, ó. Dá licença. Pode pegar? Pega aí, que eu dou Dá licença. Um pouquinho de sede. Só um instantinho aqui, eu estou pegando. Mas vai falando. Então, estou vendo, essa água é uma água cristalina, é uma água que a energia dela... Tá bom aqui assim? Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom, muito obrigado. Então, pegamos a água da Cachoeira, vamos continuar o programa, né? Engraçadinho você. Pessoal, isso é para descontrair, então uma boa tarde para vocês. Nós vamos iniciar o nosso programa. Newton, podemos colocar já... Sim, já, querida Paula Zampi. Vamos começar de Paula Zampi. Paula Zampi, e depois cai no estudo. Já no estudo. Tá bom, então. Pessoal, Paula Zampi para vocês. Que voz, hein? Paula Zampi é tudo de bom, né? Tudo de bom. Ela é outra coisa. Olha, eu quero dar uma boa tarde aqui para Regina Lago. Urânia Trudes. Rosa Rodrigues. Urânia, deu certo aquilo lá, viu? Deu certo aquilo lá. Ela sabe o que é. Rosa Rodrigues, Sueli Manfredi. Alcina Sotelo Medeiro, a voz do amor. Eu chamo Alcina, tem a voz do amor. A voz do tratamento. Tá todo mundo nervoso. A Alcina começa a falar, todo mundo se acalma. Tem gente que dorme inclusive. É impressionante quando a voz, como mexe com a voz, né? Vocês que trabalharam, né? Eu estou olhando para o Rob Lopes, que trabalhou em rádio, sabe o quanto a voz faz diferença, né? É verdade. Marisa Fente Pérez, Tatiana Marques, Cláudia Ribeiro, Juninho. Claudinha, meu amor, meu grande irmãozinho. Um beijo no meu grande irmão Jô. Ana Wolff, Aurilene Araújo, gratidão, boa tarde. E Janice Bifuco. Daqui a pouco a gente vê no YouTube. Janice, também um beijo. Você é uma grande artista, hein? Isso. Janice Bifuco é uma Fala para eles, de Santos. Fala para eles o que a gente vai estudar hoje, mais ou menos. Dá uma ideia. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta de 114 a 127. E vamos... Vai dividir em três partes, né? Como é longo, né? Nós fizemos em 3 partes. E a gente passa, debate, conversa sobre o primeiro item, depois o segundo, assim por diante. Fica mais fácil. Então vamos para a primeira parte vamos já? Embora. Depois você dá uma explicação. É isso? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Acompanhem. Progressão dos Espíritos. Perguntas 114 a 127. Os espíritos são bons ou maus por natureza?
Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam, murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. De acordo com isto, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade, mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Do som. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Bem, pessoal, essa é a primeira parte, só para a gente ter uma pequena noção, né? Que todos nós nascemos simples e ignorantes, não é assim? E a preocupação hoje fala-se muito em mal, até semana passada comentamos sobre isso, né? Se realmente os espíritos nascem mal. A maldade, ela não existe, né? O que acontece é que ao ignorarmos os efeitos e as consequências para nós, muito mais para nós que para os outros, porque a gente acha que fazer maldade para o outro é pior, não é. Fazer maldade para nós, para os outros, consequentemente, somos nós os maiores prejudicados. Porque aqueles que recebem a nossa maldade só recebem porque estão afins. Quando a gente tenta prejudicar alguém, a gente só consegue prejudicar quando aquela pessoa, de alguma maneira, abre seu campo vibracional e se permita. Porque o Criador, o universo, não permite que aquelas pessoas que não merecem ser prejudicadas de alguma forma serem. Não tem como fazer isso. Então, o que acontece? Segundo o Papa Emmanuel, ele nos diz que as pessoas à nossa volta são os nossos personal training, né? Então é mais ou menos assim. Aqueles que nos prejudicam, nos magoam, nos ferem, na realidade, então, de alguma maneira, nos mostramos que nós estamos permitindo que aquilo aconteça. Então, o mal, ele não existe. O espírito, ele não nasce, ele nasce ignorante. Algumas pessoas dizem assim, esse já nasceu com o mal em si, a tendência do mal. Não existe a tendência do mal. Nós somos ignorantes e a tendência nós escolhemos através do livre-arbítrio. Mas não a maldade em si. Aquele que faz maldade, na realidade, ele não quer, digamos assim, destruir aquela pessoa, ele quer se reconstruir em cima de alguma coisa ou de alguém. E por falta de empatia, ele não está pouco preocupado se vai prejudicar, se vai destruir. Ele não quer, ele quer se dar bem, como a gente costuma falar na sua linguagem simples, né? Então, a princípio, a gente tem que entender o seguinte: essas pessoas à nossa volta que se dizem mal, que estão prejudicando, que estão destruindo, que estão corrompendo, essas pessoas, eles não diretamente prejudicando diretamente aquela pessoa, eles acham sim que tirando aquela pessoa do caminho, automaticamente ele consegue trilhar a sua estrada limpa. É como se ele removesse para ele os obstáculos das suas vitórias. Então, aquelas pessoas, na realidade, são pessoas que muitas vezes estão tentando ajudar, que Deus coloca no caminho nosso, não só deles, como nosso também, quando nós estamos, de alguma maneira, fora da nossa estrada evolutiva, do nosso crescimento. Deus, de alguma forma, o universo coloca pessoas
em nosso caminho como se fossem obstáculos. Para quê? Para que a gente pare, analise e veja que nós estamos seguindo o caminho errado. Mas muitas vezes a gente insiste tanto, a gente fala perseverança, a gente tem que entender uma diferença entre perseverança e teimosia. Né? Tem duas coisas que são diferentes. A teimosia é quando aquilo não nos faz bem, a gente continua insistindo em fazer aquilo. Aí a gente fala assim, meu Deus, a minha vida não muda. Continua sempre a mesma. Por mais que eu reze, por mais que eu ore, por mais que eu faça, sei lá, correntes, a minha vida não muda. Ela não muda porque o meu comportamento não muda. E o meu comportamento não mudando, automaticamente ela não muda. Tá bom? Vamos para a segunda parte. Isso. Se alguém tiver alguma colocação a respeito dessa, ponha que a gente já começa o debate, tá bom? Eu só queria dar uma boa tarde aqui pro pessoal do YouTube, a Leide Del, Maria Aparecida Gonçalves e a Margarete Gomes. Margarete, um beijo no coração. Margarete. Tá? E aqui entrando Maria Regina Duarte, meu querido Hélio Hélio, um dos maiores compositores espíritas que eu particularmente conheço. Realmente, além de compositor espírita, é um excelente artista. Os quadros deles, eu tive pessoalmente vendo, são maravilhosos. Realmente é uma pessoa, é um artista nato, ele tem muito talento, o nosso querido Hélio. Hélio, por favor, depois dá um contato com a gente, entre em contato no WhatsApp com a gente que eu quero falar com você. Eliana Fernandes, boa tarde. Eliana Fernandes é aquela que sempre nos ajuda aí, né? Obrigado, Eliana. Conto com você hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá para o vídeo 3 agora, é isso? Vídeo 2, né? O 2 o 3 do estudo. Podemos ir? Vamos embora. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distanciavam da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem, nos diferentes graus da escala, estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Bem, pessoal, um ponto importante que eu acho que dessas perguntas, que eu acho é o seguinte: nós, quando chegamos no limite da ignorância, né, ou do mal, como a gente quer dizer,
existe um castigo eterno como nós achávamos antigamente, que é o famoso inferno? Será que vamos ficar presos nesse auge da maldade? Vamos ficar presos para a eternidade? Foi bem esclarecido que não. Na realidade, sempre teremos oportunidade. Não importa o tempo que passe, o século, vários séculos, milênios, mas há de chegar o momento em que nós nos libertaremos dessa tendência. Vamos pegar o exemplo de Hitler, né? Apesar que, se nós vimos a história, Hitler não foi um dos maiores assassinos da humanidade. Tiveram outros que mataram muito mais do que ele, Gengis Khan, Stalin, os mais recentes, que foram muito mais, o holocausto muito maior. Hitler, por exemplo, segundo o próprio Francisco Cândido Xavier, ele ficaria preso na Lua um período e depois, como já está em Plutão, que é um local de confinamento, onde ele ficaria por 1000 anos. Como se fosse em estado de coma, né? Adormecido. E todos nós sabemos que o Gandhi se prontificou em auxiliá-lo nesse período dessa transição, e quando ele acordasse, ele queria estar presente para poder auxiliá-lo nesse processo de recuperação da sua moral. Então, veja bem, assim como não só ele, como todos nós que já passamos por um período. Hoje estamos mais conscientes da necessidade da empatia, muito mais conscientes da necessidade de alguma maneira sermos solidários e fraternos, ou seja, estamos deixando despertar o que é melhor em nós. Hoje estamos vivendo isso. Porém, o espírito, ele jamais fica confinado, não existe o confinamento. O próprio umbral de André Luiz, né, que nos trouxe, o umbral, na realidade, é um confinamento de André Luiz, e aqueles que estavam, na realidade, são aqueles que eram afim a ele. Então, é um confinamento mental, né? O umbral, o inferno, o céu, como muitos dizem, ou o próprio umbral, o paraíso, ele é algo pessoal. Nós podemos vivenciar aquele momento de angústia, de tristeza. Quando nós estamos no corpo físico, o nosso umbral é os nossos dissabores, não deixa de ser umbral. Quando estão sofrendo uma enfermidade, de uma dor amorosa, de um sentimento de rejeição, ou seja, como estão num processo depressivo, que é um umbral maior do que um processo depressivo, ou seja, nós ficamos confinados nesse sentimento de angústia. É uma espécie de umbral. Então, na carne, o umbral ele se torna assim. No lado espiritual, ele se torna muito mais mental, muito mais de afinidade. Por isso que André Luiz esteve onde esteve, digamos assim, naquela psicosfera, né? De dor, de cobrança, de ódio, de raiva e assim por diante. Essa prisão, ela não é eterna. André Luiz ficou apenas 8 anos, segundo ele próprio. Então, não temos a prisão, como foi dito. Todos nós sabemos. A prisão que nós temos hoje é a nossa própria prisão mental. Aqueles que fixam a ideia. Por exemplo, o ódio, a raiva contra alguém é uma prisão. Você vivencia o tempo todo aquela pessoa. Na realidade, você se escraviza com aquela pessoa. Por isso que perdoar é divino. Não é divino. Perdoar é ter sanidade. Porque ao perdoar nós nos libertamos. Senão nós ficamos arrastando aquela pessoa conosco. Toda uma vida, todo um tempo. E muitas vezes essa pessoa nem sequer está convivendo esse problema que nós estamos sentindo. Então, essa situação da prisão não existe. E nós, como foi dito, sabemos que os espíritos não nascem nem bons. Eles nascem ignorantes. A partir do nosso livre-arbítrio, a gente vai escolhendo o destino que nos apraz naquele momento. Ok. Tem pergunta. Você vai responder depois? Não, vamos responder. Agora? Não é nenhuma pergunta, é um comentário. Tá. Né? Antes de mais nada, boa tarde para Sol Tomás. Boa tarde, amigos, que a paz esteja em todos os corações. Amém. Rosemary Cortez Caetano, acabei de vê-la de manhã agora. Boa tarde, Rosemary. Heloísa Inácio fez um comentário.
Ela diz assim: somos criadores do nosso próprio céu ou inferno, que só acaba quando aceitamos a prática do bem. Luiz Inácio. Heloísa? Heloísa. Oi, Heloísa. Heloísa é uma companheira nossa aqui da casa. Né? Perfeito, né? Você realmente falou tudo. Resumiu, realmente é isso. Nós fazemos o nosso céu e o nosso inferno. E quando nós nos prendemos, como nós nos prendemos aos sentimentos de indignação, hoje nós estamos vivendo muito isso, né? Nós estamos muito indignados com a situação como um todo, social, política, a criminalidade e assim por diante. Nossa indignação. Aí da indignação cria uma revolta. Veja, isso a gente chama dos patamares do ódio, né? Como é que é o patamar do ódio? Nós temos de alguma maneira pular desse patamar, né? São degraus, de repente pular, dar um salto para fora disso. Começa com uma simples indignação. Na realidade começa com um sentimento de impotência, né? O marco zero é o sentimento de impotência. Aí do sentimento de impotência eu começo a ficar indignado, aí eu crio uma revolta, e da revolta a raiva vem o ódio. Então ele é um patamar. Se a gente de alguma maneira conseguir, eu costumo brincar, saltar desse trem, né? Mesmo que ele esteja andando, acho que a dor é menor. Por quê? Mas como que eu salto? Simplesmente, se eu dou o exemplo do alcoólatra. Se eu sou um alcoólatra e conseguir conviver com isso, porque o alcoólatra dificilmente consegue, né, deixar de ser alcoólatra, se eu conseguir conviver com isso, eu posso entrar num bar cheio de pessoas bebendo, né, e eu tomar um refrigerante. Ou seja, eu estou ressignificando, eu estou modificando. Se de alguma maneira eu percebo que eu não consigo, que é uma coisa mais forte do que eu, o que eu tenho que fazer? Me afastar. É assim? Mas e se isso se tornar constante? Porque é aquela história. Eu tenho consciência, eu aprendi com uma falha minha, um sofrimento meu, isso me deu um sofrimento. Eu tive consciência exatamente do meu erro, até do meu arrependimento, né? E depois eu erro de novo, e eu erro novamente, e o mesmo erro várias vezes. O que acontece? Mas se você perceber que se caísse é porque nós criamos um sentimento de culpa, né? Por estarmos fazendo de novo. Mas se você perceber, essa seu reincidência, ela é menor. A cada passo não é igual ao anterior. Tá. É que nós... Eu digo para as pessoas o seguinte: se você reconhece o seu erro, você já está no caminho certo. Porque o problema nosso é o nosso orgulho de sempre transferir para o outro um problema que é meu, que eu estou criando. Então eu transfiro por quê? Porque eu não quero arrastar aquilo. Mas a partir do momento que você fala assim, eu reconheço que errei, mas nunca diga assim, eu nunca vou conseguir, está impossível. Não, porque o seu cérebro fala para você, meu bom, se você não vai, então deixa, nunca faça isso. Olha o meu nunca, mas esse é o único momento que você fala, nunca faça isso. Nunca diga que você nunca vai conseguir, que é impossível. Estou tentando, estou trabalhando. Porque é mais ou menos assim. Se você perceber, a gente comete, porque chama-se a reação, né? O que provoca uma reação. A gente está se controlando, e de repente uma reação. Né? Você tem a reação e depois você volta para, meu Deus, para que foi que eu fiz? Caramba, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer. Mas se nós analisarmos a nossa atitude, nós vamos perceber que essa reação já foi refreada. Já não foi igual ao anterior. E assim ela vai amenizando. Né? É que nem eu falei do alcoólatra. Ele entra no bar e fala que... Aí ele vê que achou que podia e não consegue. O que ele faz? Eu falo, opa, então eu vou começar na calçada do bar. Depois eu no meio da rua e assim eu vou por diante, me afastando. Então a reincidência ela é um trabalho lento. Ou seja, quando nós temos de alguma maneira algo que é agravante em nossas vidas, porque... nós estamos hoje reencarnados, vivendo, sabe o quê? As nossas reminiscências. O que é reminiscências nossas? São aquelas matérias que nós não conseguimos concluir nas vidas passadas, orgulho, vaidade, inveja, rancor, mágoa, sei lá, seja o que for, cada um tem o seu problema. Que eu vim nessa para poder resgatar. Só que
ela vai aparecer de alguma maneira na minha vida. Se eu sou uma pessoa que tem raiva de alguém, se eu tenho um conflito com alguém, esse sentimento, ele vai aparecer. Mas só que eu estou já, digamos assim, com uma vacina que vai amenizar essa enfermidade. E nós combatemos, e é importante, que a gente sempre, digamos assim, o remédio, né? Ou o paliativo, digamos assim, é assim, toda vez que a gente tiver uma reincidência, parar e refletir e trabalhar aonde foi que eu falei, para que essa coisa acontecesse, né? Eu falei no momento em que a pessoa falou algo e eu respondi, ali eu não consegui segurar. Então, como é que eu vou me autoanalisar? O que eu tenho que fazer? Quando ela responder, dá licença, pera um pouquinho, vai no banheiro, chuta a porta, faz, sei lá, chuta o travesseiro, né? Briga com o papagaio, com o periquito, mas não responde. Então, quando você voltar, é um trabalho lento e realmente é um trabalho cansativo, emocionalmente falando, mas é necessário. Perfeito. A Eliana Fernandes, ela está pedindo para você postar um vídeo onde está a questão do Hitler em Plutão. Sim, eu posto no NED, tá? É do NED ela, né? Eu não sei, Eliana, depois você fala para mim se você faz parte do grupo do WhatsApp do Eu NED. vou colocar. Tá? Se você não fizer parte, você deixa aí o seu endereço aí que a gente coloca, né? Não tem problema. Isso, com certeza, mando sim. Eu quero mandar um grande abraço para quem está assistindo, doutor Alexandre de Carvalho. Nossa, que responsabilidade a minha. Isso, e olha, doutor Alexandre, um grande abraço, porque o senhor fez assim, foi uma audiência da USE com o doutor José Nilson falando das plantas, do princípio ativo das plantas. Que bacana. Impressionante, o doutor José Nilson tem um conhecimento muito grande. Verdade. A gente costuma brincar aqui entre nós, assim, com o doutor Alexandre, o pessoal, e não é brincar, é fazer um comentário que o doutor José Nilson tinha que ser mais aproveitado ainda. É verdade, né? Além do verdade. que ele já faz, É verdade. né? Pelo conhecimento que ele tem. Desperdício, né? Parabéns à USE de Santos pelo programa, viu? A Helena falou, água da paz que o Emmanuel ensinou para Chico. Sim, tô lembrado? Botar água na boca e falar assim, segura, não engole não, fica com ela aí. Não, inclusive essa água da paz, você pode ver também no filme Nosso Lar, né? Quando o André Luiz está deitado também. Não é água, lá eles não falam em água da paz, eles falam de... a água da paciência. Da paciência, isso, ó, tá vendo? A voz do além. A voz do além falou. Entendeu? Água da paciência. Então ele bota na boca do rapaz lá e manda ele segurar. Aí André Luiz manda ele engolir, depois bota de volta. Perfeito. Gente, falta um vídeo, é isso? É o último? O último, vamos lá. Quantos é? 3 minutinhos? É isso? É menos, acho que são 2 minutos e pouco. 3 minutinhos, então? Esse é o mais curto, Tá, então o último vídeo agora, acompanhe, depois vamos fazer os comentários. Sim. Aí a gente... libera geral. Libera geral aí pro pessoal. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem felizes por o fazerem sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus espíritos desistem de obsidiá-lo. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio,
seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Sim, certamente, e constituem a grande maioria. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por estas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem, mais ou menos, rapidamente em inteligência, como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, por outro lado, adquirir experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito, na sua formação, não é mau nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Vamos lá. Na realidade, como foi dito aí, o espírito, ele não nasce, nós já conversamos sobre isso, ele não nasce nem bom nem mal, ele nasce simples ignorância, e a sua vivência, né? À medida que ele vai vivenciando a sua existência, ele recebe o livre-arbítrio para escolher o caminho. Só que temos que entender o seguinte, gente, quando se fala em livre-arbítrio, aí inclusive diz que só quando se toma consciência o livre-arbítrio, né? Apenas nesse momento. Então, quando nós sabemos que viemos do mineral, passamos pelo vegetal, animal, chegamos ao hominal, né? No período hominal, no princípio do período hominal, é que iniciamos o livre-arbítrio. Temos que entender que os animais, o livre-arbítrio deles, na realidade, eles têm consciência de si, né? Mas a espiritualidade ainda, não vou dizer manipula, mas ele faz com que a sua existência seja, digamos assim, tendenciando as suas necessidades de crescimento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O livre-arbítrio nosso, quando nós éramos primatas, nos tornamos hominídeos. Os primatas, eles têm dois segmentos, né? O símio, que até hoje nós temos os macacos, os orangotangos, que são os nossos primos, como é dito. E tem os hominídeos, que são os primatas, aqueles que se ergueram, os erectos, né? E a partir de se tornarem erectos, e no momento em que o corpo orgânico se preparou para tomar a consciência, né, estava pronto para o cérebro, estava pronto para que o espírito se tornasse consciência, a partir dali criou-se o livre-arbítrio. Tanto é que, voltando aos capelinos, né, que foi um dos maiores responsáveis pelo que nós somos hoje, impulsionou toda a humanidade, toda a sociedade, os capelinos e aqueles que vieram também de Aldebaran e alguns outros que ainda, talvez a espiritualidade pode ser que algum dia nos coloque, de sírios, por exemplo. Sabemos que muitos espíritos de sírios, eles encarnaram, continuam encarnando,
Então, os capelinos, principalmente, por vir de um planeta em que estava presente no processo regenerativo, aonde eles não tinham mais moralmente, intelectualmente, sim, eles tinham muita capacidade, até muito mais do que muitos que ficaram lá. Porém, moralmente, eles estavam prejudicando a psicosfera da mudança planetária do período regenerativo. Então, eles não podiam mais ficar lá. Eles vieram para impulsionar, o que foi dito também na pergunta, acho que, se não me engano, acho que 124, 125, que Deus utiliza os seus filhos de forma indiscriminada. Se é bom, se é mal, se é um espírito divino, se é um espírito num processo primaz, ele não difere, ele orienta tanto um quanto o outro dentro da necessidade de cada um. Então, nesse período, quando os capelinos aqui estiveram, eles realmente trouxeram com ele todo o seu livre-arbítrio, porque eles foram degradados de lá e precisavam, de alguma forma, ressignificar aquele seu, sua conduta, né? Ressignificar sua conduta moral. E muitos deles, segundo até Humberto de Campos, muitos deles, na era do Egito, né? Na era do Egito, muitos deles retornaram, conseguiram recuperar a sua moral e retornaram, uma grande parte retornou. E segundo alguns nossos amigos aqui ainda, alguns estudiosos, né, da espiritualidade, eles dizem que muitos de nós continuamos aqui, muitos deles continuam, e até alguns de nós somos capelinos, né? Sabe lá quem é. Eu tenho uma pergunta para você, mas vamos ver aqui o comentário da Heloísa Inácio. Heloísa, obrigado pela participação. Hoje você está muito bom, né? Muito bom. Ótimo. Eu estou esperando a Eliana Fernandes, que ela está quietinha ainda. Eu quero a voz do amor, eu quero ouvir a voz. Eu não posso ouvir a voz, mas pelo menos a digitação da Alcina Medeiros também. Heloísa, diz assim: não existe nada fora do espírito que o encaminhe para o mal, a não ser ele próprio. Se nos vigiamos constantemente, poderemos vencer as más inclinações. Sim. Aí está o livre-arbítrio de escolhermos o lado do bem. Sim. E aí eu emendo para você. Se nós não escolhermos esse lado do bem, se nós repetirmos e repetirmos aquela história, e aqui eu faço o papel, né, de quem está nos vendo, muita gente não conhece, muita gente não é espírita de carteirinha, é apenas simpatizante. Nós, provavelmente, se continuarmos errando constantemente, nós permaneceremos aqui na Terra ou nós vamos para outro lugar? Depende. Porque já escutamos essa história. Isso vai acontecer com a Terra, justamente o que aconteceu com Capela e com outros planetas. Porque o que acontece? Nós temos que entender que um grupo, né, de pessoas, de uma sociedade, que hoje nós somos quase 8 bilhões, né, de terrestres, né, fora os outros quase 20 desencarnados, porque são, segundo o próprio Emmanuel, na faixa de 25 a 27, talvez até mais. A gente não tem como fazer essa enquete. Mas, o que acontece? A Terra é uma escola, todos sabemos disso, né? É uma escola. E como na escola, vou dar um exemplo, eu gosto muito do exemplo da escola. Por exemplo, uma classe de alunos, existe aqueles que são estudiosos, CDF, que a gente brincava na minha época, e aqueles bagunceiros, que o CDF mal conseguiam estudar, porque os bagunceiros faziam muita bagunça, tiravam o sarro dele, ou então a professora estava explicando, estava fazendo barulho, atrapalhava a aula. Só que tudo chega a um limite. Chega um limite que esses alunos começam primeiro eles são suspensos, né? Aí eles voltam a fazer de novo. São suspensos até o momento que eles são excluídos, de alguma forma. É o que está acontecendo e vai acontecer, que já está acontecendo, que segundo o próprio Chico, ele nos diz o seguinte, que até 2000, aqueles espíritos que, digamos assim, que tinham uma nova oportunidade, aqueles espíritos mais grosseiros. Tanto é que nós estamos vendo um reflexo hoje da nossa sociedade. A criminalidade está lá em cima, os absurdos, a imoralidade está muito forte. Ou seja, são os últimos resquícios daqueles espíritos que são completamente desorientados, ignorantes, completamente ignorantes. Automaticamente eles acabam seguindo o mal, né? Porque o mal é a ignorância do bem.
Nós estamos, como a Terra está passando por esse processo regenerativo, que nada mais é de uma preparação para nos tornarmos mundos felizes, daqui a alguns milênios, né, provavelmente, nos tornaremos o início dos mundos felizes, porque hoje nós estamos nessa transição do mundo de prova e expiações para o processo regenerativo. Prova e expiações penetrou dentro do processo regenerativo. Então, vai vendo esses espíritos, o que vai acontecer? Com a psicosfera não vai mais permitir a energia, porque o pensamento é energia, a atitude é forma, nós sabemos que ora o pensamento é onda, ora o pensamento é partícula. Então, a onda mental prejudica a psicosfera. E as partículas criam formas de pensamento que prejudicam pessoas. As formas de pensamentos prejudicam pessoas, seres encarnados. Né? As partículas criam-se imagens no campo etéreo, né? Que prejudicam pessoas. E as energia prejudica a psicosfera. Então, aqueles que não conseguirem absorver essa nova psicosfera, automaticamente vai ser obrigado a migrar para outros planetas. Eu sei que existe um planeta, que também foi comentado por Chico, chamado Crion, né, que também é governado por Jesus. É um planeta primitivo, que está se iniciando aquele processo ainda de preparação da fauna, da flora e assim por diante. E esses espíritos que não se adaptarem mais, que não aceitarem, não adaptarem, aceitarem, porque na realidade nós temos o livre-arbítrio de mudarmos assim, ó. É que nem o Zé comentou, pô, mas se tá difícil, não tem problema. Deus sabe, o universo sabe que é impossível você dar água, fazer o vinho, foi só Jesus mesmo, né? Você pegar água, fazer vinho. Nós não conseguimos mudar da água para o vinho. Mas a partir do momento em que eu começo a reconhecer que eu preciso mudar, o universo se abre. E pessoas começam a aparecer em nossas vidas, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. E começa a aparecer pessoas em nossas vidas, situações em nossas vidas, que a gente começa a melhorar. Quer ver um exemplo? Pessoas que têm enfermidades físicas. Pessoas que têm enfermidades físicas. Quantos nós não conhecemos pessoas que têm enfermidades e são muito mais felizes do que pessoas que têm um corpo perfeito e estão em depressão? Tem carro, ano, tem mulherada, só que, mas está num processo depressivo. Porque está lutando consigo mesmo e o seu orgulho não permite reconhecer o erro que está cometendo. Então ele entra no processo depressivo, que a depressão é isso. A depressão é uma espécie de um início de um pânico, né? É um sentimento de culpa, é um sentimento de culpa, de algo que eu fiz, não estou fazendo errado, lá o inconsciente trabalhando. Né? E desse sentimento de culpa vai começando a vir o medo e normalmente já a síndrome do pânico. Então, o que acontece? Essas pessoas têm um orgulho em si, não reconhecem o erro que está cometendo. Agora, aqueles que já reconheceu, que quer melhorar, mas sabe que é difícil melhorar, ela aceita a aprovação dela, né? Ou a expiação com uma enfermidade e assim por diante. Então, só o fato de eu reconhecer que eu preciso mudar, eu já estou nesse pleito, né? Daqueles que vão ficar aqui na Terra se preparando. Isso. Porque, inclusive, nesse século ainda, né, nós entraremos no processo regenerativo. Chico falou em 57 e tal, mas eu prefiro falar século. Né? Nesse século, né, a gente vai entrar realmente no processo regenerativo. Nós vamos estar dentro do processo regenerativo, não que a gente vai virar anjo, não é isso. Mas a gente vai estar mais, digamos assim, acessível às informações de uma melhor pessoal. Perfeito. Eu só queria dar uma boa tarde para a Salete Faria e para a Renatinha, Carla Renata Capasso, uma boa tarde. A Eliana tem perguntas aqui, aliás, não é nem perguntas, é um comentário. Eu cutuquei a Eliana e ela agora... Ótimo, opa, eu gosto quando... Eu gosto das colocações também da Eliana e de outras pessoas que também são pessoas que são bem... A Eliana fala assim, se nós não escolhermos o bem nos escolhe. Olha, tá vendo? E tem mais um.
nenhuma ovelha se perderá, como disse Jesus. Tem muitas moradas na casa do Pai. Por sintonia, cada um vai para o lugar onde vibra igual. A gente fala muito, né, porque a gente pegou Capela como um exemplo, né? A gente fala muito assim, a gente vai ser degradado para um planeta primitivo. Não necessariamente. De repente, eu não esteja nas condições, digamos que eu não esteja nas condições do planeta regenerado que é a Terra. Eles me mandam para um planeta de expiação e prova. Não eu preciso ir lá para o planeta primitivo. Eu falo assim, não tem jeito, cara, tu vai ter que aprender. Então tu vai lá. Aliás, prova e expiações, tá? Eu falei errado. Um planeta próprio, que a gente primeiro passa pelas provas, se a gente não acertar, a gente vai passar pela expiação. Então fala assim, cara, tu não tem jeito, aqui para você não dá não. Tu vai lá para o planeta tal que é de provas e expiações. E não quer dizer que então tu vai para o primitivo? Não necessariamente. Né? Cada caso é um caso, né? Perfeito. Não tem mais nenhum comentário. O pessoal hoje está meio devagar. Né? É que nem com bom sinal, duas coisas. Ou o pessoal entendeu tudo, não entendeu nada, eu não vejo onde acabar. É que o assunto está bem claro. Está bem claro, verdade, o assunto fica muito claro. A dificuldade que a gente tem aqui nesse planeta, né? E a dificuldade daquilo que carregamos. E você falou uma coisa da depressão, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que a primeira coisa que me vem à mente, pelo menos como o pouco conhecimento que eu tenho mais de terapia, é a questão da culpa, né? A depressão ela tem um sentimento de culpa por trás. Fala um pouquinho sobre isso. Então, gente, é assim, a depressão, mas quando eu falo depressão, ela é muito abrangente, é muito complexa, né? Porque, que nem eu costumo falar para o pessoal, falar sobre depressão dando um crivo, eu acho que é um erro muito grande. Hoje nós estamos, eu falei, somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de planetas, de seres encarnados, que são os depressivos. Né? Os desencarnados acompanham a nossa depressão, mas na realidade é mais uma afinidade. Né? Então, o que acontece? A depressão é para cada um, tá certo? Ela é de cada um. É pessoal, é individual. A depressão é individual. Mas a depressão é um sentimento de culpa. É um sentimento inconsciente de culpa. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando reencarnamos, nós temos um projeto. E nesse projeto nós temos responsabilidade primeiro para conosco. A nossa única responsabilidade é conosco, ou seja, a nossa missão é conosco. Para isso eu reencarnei para mim, para parar as minhas arestas, né, as minhas má tendências. E normalmente, consequentemente, envolve pessoas. Né? De alguma forma envolve pessoas. Eu sei que é meio pesado que eu vou falar, mas é até bom que é uma polêmica. O depressivo, ele é um egoísta. Além de ele ser... Eu falo isso às vezes, porque sabe quando a pessoa entra em choque, que você pega a moto debaixo do chuveiro de água fria e dá um chacoalhão para ela acordar? Porque é uma realidade. O que nós não entendemos quando nos tornamos depressivos é que pessoas sofrem com a gente. Os nossos pais, os nossos maridos, os nossos filhos. Né? Então nós temos que despertar e lutar contra isso. Porque esse processo que nós nos encontramos, num processo depressivo, nós temos que entender o seguinte, que nós temos que rever os nossos conceitos atuais. Porque esse sentimento de culpa ele é gerado pelo reconhecimento de que, de alguma forma, o nosso projeto que nós nos colocamos, nós nos estamos executando. Então, como tratar a depressão? De que forma tratar a depressão? Primeiro, né, depende do estágio em que esteja, realmente tem que ser medicado. Né? Tem que procurar um psiquiatra para poder tomar um medicamento adequado para que possa, digamos assim, a gente tentar nos amenizar nossas emoções. Depois, buscar também principalmente o lado espiritual, né? A terapia espiritual, através, muitas vezes, até de processo regressivo, com pessoas, lógico, pessoas com que você tenha realmente confiabilidade, né? Que exerce confiança. Mas é importante. E lutar, como o próprio Divaldo fala, a depressão você tira através do trabalho. Né? Do trabalho. Tem um comentário, aliás, uma pergunta. Regina Lago, ela está colocando aqui, a depressão não pode ser uma consequência de uma perda familiar importante? Por que culpa? Não.
Veja bem, bom você- nem todas, né? aquilo que eu falei, nós somos 7 bilhões de espíritos, né? Cada um é cada um. Porém, o próprio estudo diz o seguinte: você ficar melancólico por uma perda é natural. E, inclusive, os estudiosos dizem média de 3 meses, no máximo 6 meses. É natural. Você sentiu essa perda nesse sentido. Agora, você, quando ela começa, de alguma maneira, né, se tornar uma coisa crônica, algo está errado. Eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa. É que eu falei, para cada caso é um caso. Mas vocês concordem comigo que quando uma pessoa desencarna, que é alguém que a gente gosta, a gente não tem um sentimento de culpa? A gente fala, puxa, eu não fiz isso. Não, e até eu posso até te ajudar. O sentimento de culpa também, ele está vinculado também nessa perda, até pelo fato de nós de uma cobrança. Sim, uma cobrança nossa. Exatamente, de não ter feito tal coisa, não ter feito tal coisa, Exatamente. não ter feito. Ter dado mais atenção. E o fato, por exemplo, de estarmos depressivos e envolvendo pessoas, familiares e pessoas que também nos dá culpa. Sim. Então, a culpa ela está sempre presente. Está sempre presente. Não adianta dizer que ela está vinculada de alguma forma. Nessa conversa ela pode não estar vinculada no início, mas ela vai em determinado momento ela aparece. A culpa, inclusive a culpa é um sentimento que para nós é difícil de aceitarmos, né? Mas, por exemplo, o que você comentou, né? Falou assim, puxa vida, eu sei que eu não devo errar, mas estou errando, e vem aquele sentimento, né? Isso, de culpa por estar errando, né? A Eliana está falando aqui exatamente isso. Existem vários níveis de depressão. Sim, né? tem vários níveis de depressão. Antigamente a depressão era chamada de melancolia. Melancolia. Está no Evangelho, né? Está no Tá. Evangelho. No Evangelho tem a palavra melancolia. Verdade. Como está no Evangelho. Exatamente o que você acabou de falar. Perfeito. E a melancolia é um estágio da vida. Tem pessoas que se tornam melancólicas e de repente passa, né? A melancolia é um estágio mais brando da depressão. A depressão hoje, a gente, vem do latim deprimere, né? Porque depressão vem do latim, chama-se deprimere. O que é o deprimere? É puxar para baixo. A tradução é puxar você para baixo. A depressão é isso, você fica num estágio para baixo, está sempre se punindo de alguma maneira, ou emocionalmente, e é uma forma de você se contrair mesmo, se autocobrar, né? A depressão, se você for analisar, é um sentimento realmente de estagnação, né? Você não quer... A ideia pode ser culpa, arrependimento, insegurança, pode ser uma série de coisas. É muito complexo, né? Muito complexo. A gente sabe que a depressão é completamente subjetiva, a gente tem que ser avaliado a cada caso, Sim, cada caso é um caso, gente. Mas a gente estava falando exatamente nisso porque foi citado, Sim. sobre a questão da culpa, Da culpa, E na hora lembramos exatamente da depressão. A depressão, a culpa, ela tem realmente, que você falou ali, né? Por isso que eu sou um pouco avesso a você, centralizar, ou seja, esse remédio serve para depressão, aí para todo mundo. Eu acho que é meio complexo isso, mas é uma coisa particular minha. Eu acho assim, para você avaliar o processo depressivo de alguém, você tem que sentar e dispersar tudo quanto pensamento. É o que a Urânia está falando aqui. A pergunta, viu, Urânia? A pergunta que você fez é exatamente vinculada ao que ele acabou de falar. A culpa não pode estar vinculado a algo de outras vidas? Sim. Tem que ser feita uma avaliação. O que a gente precisa tomar cuidado, e você há de concordar comigo, você também é psicoterapeuta, sabe? É que a gente tem que fazer uma avaliação, buscar a origem individualmente, né? Individual. E não levar a coisa assim, porque aconteceu algo, né? O que despertou, o que deu a ignição, né? O que deu a ignição? Porque cada caso é um caso. Exatamente. Não ser didático, né? Às vezes a pessoa é didática, você está isso por causa daquilo. Não, tem muito palpiteiro, né? A gente tem que tomar cuidado com a gente dando assim, a terapia, eu pelo menos particularmente, eu faço a terapia individual. O que serve para um não serve para outro. Não serve para outro. É assim, porque a gente fala, às vezes é muito palpiteiro. Isso eu sei o que foi tal coisa. Muitas vezes você perde um ente querido e entra num processo depressivo e necessariamente não foi por causa disso. Exato. Você disparou um gatilho, essa perda disparou um gatilho de algo que já estava lá atrás. Exatamente, é isso. Entende? Então tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado. É uma coisa muito... Exatamente.
Entrou agora à tarde, boa tarde, cheguei tarde, a Beatriz Souza, a Sandra Costa Ramos, e paramos por aí, né? Mais alguém? Eu posso dar os recados agora? Vamos dar uns recadinhos? Eu gostaria de dar uns recados, acho que é importante. Pessoal, o recado é o seguinte, ó, nós estamos com o tratamento à distância, acho que vocês estão acompanhando, né? Esse tratamento está sendo feito segundas e quintas às 19 até às 19h30, meia hora de tratamento, onde a gente faz uma leitura do Minuto de Sabedoria, nos 5 minutos iniciais, fazemos um exercício de respiração nos 5 minutos seguintes, e depois entramos com a vibração da Alcina Medeiros. Mas eu peço a vocês assim, não adianta você ficar colocando o nome, me lembra muito a Casa Espírita, quando o pessoal tem aquela caixinha para botar os nomes. Aí você põe lá o nome do pai, da mãe, do filho, do tio, de todo mundo. Aí você põe o papelzinho, aí você nem assiste a palestra, né? Fala, vou embora, eu só vim para colocar o papelzinho. Não adianta. É importante que vocês até levem essa mensagem para as pessoas que estão em tratamento, que elas participem daquela meia hora, daquele tratamento, que elas fiquem em prece. Não que o tratamento seja milagroso, até porque a gente sabe que cada um de nós é que vai fazer exatamente, que vai despertar esse amor, esse equilíbrio emocional e espiritual que tanta gente precisa. Apenas ajuda, é uma forma de ajudar. Mas eu preciso que vocês participem. Então, não me interessa que a pessoa vá lá e coloque o nome, coloquei o nome no comentário, agora posso ir embora. Não assisto mais, tá bom, gente? Passem essa mensagem para todos, é muito importante. Terça-feira, no Ceará News Entrevista, nós teremos Beni Coquito falando, polêmico. Algumas semanas atrás, tivemos o Dia dos Pais, com a Tami Miranda como sendo, né, o pai, né, sendo o símbolo do pai da Natura, né, eu posso falar da Natura, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do preconceito, mas do ponto de vista da doutrina, consequências, a mudança do corpo. Será que existe algum problema de eu mudar meu corpo? Será que eu mudando de sexo? A gente vai falar bastante sobre isso. Vocês vão ver também a filha do Beni que vai aparecer também. A filha do Beni também vai aparecer. É um assunto muito polêmico, muito importante. Vale a pena assistir, tá? A gente vai falar desse assunto terça-feira, às 20 horas, no Ceará News Entrevista. Rob Lopes, quarta-feira, quem é o do Ceará News? Sara Pires, ela é criadora da plataforma Sunas, que é uma plataforma para pessoas que estão com problema psicológico, depressão, ansiedade. Olha, ela é a criadora do projeto. Sunas. Sunas, S-U-N-A-S, Sunas. Muito bom, tá? Tá aí, gente, ó, que vai falar de depressão, vai falar... Olha, muito bom. Raio de Luz. A Raio de Luz seria muito bom que ela assistisse. A Raio de Luz. Se você assistir a nossa live, por favor. E não é só a Raio de Luz, não. Uma série de pessoas... Estávamos falando de depressão agora há pouco, né? Então vale a pena. O Ceará News Comunidade é toda quarta-feira, às 18 horas. Tá bom, gente? A Helena Fernandes está falando aqui. A depressão é a patologia que foi causada por uma melancolia profunda, segundo cada espírito. Maioria das vezes porque somos espíritos e estando encarnados longe do plano espiritual. Olha, profundo, hein? É bom. Profundo. E a Eliana também completando, fala, muito bom o trabalho e as vibrações. Ela deve estar se referindo ao tratamento à distância. Gostaria muito que fosse presencial, muito. Sentimos muita falta, as pessoas continuam perguntando se nós vamos abrir a casa. Como que vamos abrir a casa se a maioria dos trabalhadores, dos frequentadores estão acima de 60 anos? Tá complicado. Se nós colocarmos essas pessoas aqui dentro e uma delas descobrirmos depois que ela pegou coronavírus, como é que fica? É uma responsabilidade muito grande. Então, um pouquinho de paciência, vai ser um ano sabático, né? De presença na Casa Espírita. Tem algumas casas que estão aí se aventurando a abrir, respeito o problema de cada uma, as casas, as igrejas, né? Fiquem à vontade, nós vamos aguardar e tomara que venha logo essa vacina, né? E mesmo vindo a vacina, ainda temos que esperar um pouquinho para que as pessoas comecem a não usar. O dia que a gente não usar mais máscara, né? O dia que não tiver mais... tá liberado. Tá liberado, que a gente puder abraçar, aí sim é o caminho. Tá bom, gente? Eu quero dar 2 pitacos rapidinho Por favor. Que o Zé falou sobre
o tratamento, né? Eu achei muito, sabe, perfeito que o Zé comentou sobre as pessoas colocarem papelzinho. Isso aí a gente vê muito na Casa Espírita, né? Agora estão fazendo o contrário. Agora não é papelzinho, agora é um comentário. A pessoa põe no comentário e vai embora. Eu via muito isso, às vezes a pessoa trazia o papel de outra pessoa que não vinha, porque não queria vir, não podia vir, então mandava o papel que eu entregar. Isso. E estão fazendo a mesma coisa, só que agora virtualmente. Nós temos que entender que é o seguinte, o que o Zé falou é perfeito. Jesus, vamos falar do mestre, né? Nosso mestre, nosso modelo de guia, ele perguntava assim para aqueles que ele ia curar: tens fé? Ele falou: tenho, mestre, tenho, rabi, tenho, rabi. Aí Jesus curava. Aí depois Jesus falou assim: tua fé te curou. Tua fé te curou. Então veja bem, não tem lógica, gente. Vamos pensar, não tem lógica. Isso chama-se, eu particularmente, né, me desculpe, às vezes eu sou meio... É transferência de responsabilidade. Eu estou transferindo para a equipe do Zé lá, para a voz de anjo, a energia. Eu caio fora. Não é assim. O enfermo, qual é o maior interesse de ser curado? De quem é? Não é do enfermo? Então eu tenho que estar presente para receber essa energia. Porque eu só me curo se eu me quiser. Não é... Veja bem, a justiça divina é tão grande, tão maravilhosa e tão amorosa, que ele só dá aquilo que eu quero receber. Se eu simplesmente jogar com a responsabilidade para ele, ele vai emitir energia, mas ela não vai chegar até a mim, ela vai ficar... Ela está com o meu nome no universo, está lá com o meu nome. O pessoal costuma dizer que é um cofrinho cheio de moedinha, essa moedinha do dito, mas a chave está na minha mão. Só eu que vou abrir aquela porta e pegar aquelas moedas. Então isso é importante que a gente entender, que o enfermo tem que estar presente para receber essa energia. Não é mandar um amigo, do primo, do cunhado, do irmão. Eu conheci, olha, é legal que eles falam. Não é assim que funciona. A mesma coisa, nós estamos pretendendo ainda, eu estou esperando um sinal, né, da turma, estamos pretendendo fazer cirurgias à distância. Sim, então. Mas assim, oficialmente, pegar um dia, fazer cirurgia. Como é que você vai fazer cirurgia se você não estiver presente? Entendeu? Nós estamos chegando, porque essa casa, fundada pela Dona Lola, desde o tempo da Dona Lola, a gente sempre trabalhou com equipes médicas, com trabalho de cirurgias espirituais. Então a gente quer realmente fazer, eu estou esperando dar o sinal. Eu não faço nada sem a participação deles e avalio o que eles falam também faço uma avaliação. Tá Outra coisa, agora realmente para encerrar, é quanto à distância. Jesus, como é que Jesus curou a filha de Públio Lento? Foi. Ela falou: não foi, vá, não é por... Ainda falou assim para ele: não é por tua causa não, viu? Porque eu sei que você não acredita em mim, e quando chegar lá vai ficar falando mal de mim. Não é por causa da tua esposa. O pessoal sabe dessa história? Será que o pessoal sabe dessa história? Se não souber é fácil, é só ver aquele filme, o filme não tem. É o livro 2000 anos. Né? Há 2000 anos, que é o livro que fala para o boleto. É que é longo, se eu explicar aqui, já ultrapassamos o horário. Mas o livro 2000 anos fala sobre isso. E outra também sobre o centurião, né, que chega para Jesus e pede que o filho dele está doente, né, que vai curar o filho dele, mas Jesus pode, que estava morrendo, estava quase morrendo. Não, vá para sua casa que o filho já está curado. Chegou lá, está todo mundo chorando. Falou: meu Deus, morreu. Quando acaba, está chorando porque a criança estava bem. Então, não existe distância para nós, gente. Não existe. Para a energia não existe. Assim como não tem para a luz. O Sol ilumina todo o ambiente, todo o planeta como um todo, né? Pelo menos na cara que está fácil para ele. É a mesma coisa a energia. A energia está presente em todo lugar. Ela falou que ela cura a filha de Jairo. Filha de Jairo. Cura a filha de Jairo. Filha de Jairo. Perfeito. Gente, é isso aí. Nós vamos ter agora, no final vai ter o quê? Uma oração, é isso? A mensagem de Francisco de Xavier. Vai ter uma mensagem do Chico Xavier. Alcina, preciso falar com você, por favor, entre em contato comigo, por favor, tá bom? E uma boa tarde para todo mundo. Obrigado a todos, um beijo no coração de todos. Bom final de semana. Tem o Luiz Monteiro de Barros, às 9 horas, o programa lá das redes da caridade. Tem o do Wilson falando dos animais da espiritualidade, agora às 18 horas, no domingo. Tem o Maurício Zominani, às 5h30, às 17h30. Só tem fera. Tem muito material bom, não tem o que reclamar, gente. Tem bastante coisa para a gente aprender e eu aprendo com todos eles, com certeza.
Eu agradeço a todos. Mais alguma coisa? Não, que Deus abençoe a todos vocês e que possamos estar com os nossos corações abertos para receber tudo de maravilhoso que nos é dado todos os dias. A Eliana está lembrando aqui que é há 2000 anos. Também tem o caso da filha do Emmanuel, que é senadora, que era... Publicentos. Você comentou. É Publicentos. A Alcina falou, obrigado pelo estudo, foi muito bom. Tá Eu bom, que gente? agradeço, Alcina. Olha, Obrigado. um beijo no coração para todo mundo, saudades de vocês, muita paz, muita luz, que vocês tenham muita serenidade. Lembra sempre do tratamento que a gente fala? Calma, porque você pode, você consegue, acima de tudo você quer. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Um passo de cada vez. Não faça com que teu pensamento tenha bilhões de ideias. Espera, faz uma coisa de cada vez. Tá bom, gente? Sintam-se abraçados e acolhidos com a graça de Deus. A mensagem do Chico Xavier para nós encerrarmos. Tchau, pessoal. Tchau, fica com Deus. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. NED,
Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega Turismo e Seguros. Securserve Corretora de Seguros. Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do